No meu aniversário de 31 anos, minha sogra me deu de presente os papéis do divórcio. De todos nós, anunciou ela no restaurante. Meu marido gravou minha reação para entretê-los. Agradeci, assinei imediatamente e fui embora. Ela não fazia ideia do que eu já tinha feito. 3 dias antes do meu aniversário, flagrei Margarete na mesa da cozinha com documentos legais espalhados à sua frente. Ao me ver, ela rapidamente juntou os papéis e os colocou em um envelope de aniversário. Só uns papéis da família, disse ela com um sorriso estranho. Presumi que talvez fossem documentos de propriedade ou de seguro que David precisava assinar. O envelope decorado parecia tão festivo e inocente. Naquela manhã, desci cedo para fazer café antes do meu turno no restaurante do Romano. A casa estava silenciosa e eu esperava encontrar a cozinha vazia. Em vez disso, Margarete estava sentada curvada sobre papéis com aparência oficial, com os óculos de leitura apoiados no nariz, enquanto examinava cada página cuidadosamente. Sua concentração era intensa, quase predatória, enquanto fazia anotações nas margens com uma caneta vermelha. O som dos meus passos no piso de madeira a fez olhar para cima bruscamente. Por uma fração de segundo, seu rosto demonstrou algo que eu nunca tinha visto antes, não apenas desaprovação ou decepção, mas satisfação genuína. Ela se moveu com uma velocidade surpreendente para uma mulher de 60 e poucos anos, reunindo os documentos em uma pilha organizada e colocando-os no que parecia ser um envelope comum de cartão de aniversário. Bom dia, querida, disse ela, com uma doçura artificial que me deixou imediatamente nervosa. Margarete nunca tinha me chamado de querida antes. Normalmente, ela evitava usar meu nome, referindo-se a mim como esposa de David ou simplesmente a ela ao falar com outras pessoas. O carinho repentino pareceu errado, como se ela estivesse testando como soaria antes de descartá-lo para sempre. O envelope em si era lindo, rosa claro com letras prateadas que diziam Feliz Aniversário em uma caligrafia elegante. Pequenas borboletas dançavam nas bordas, e tudo parecia caro e atencioso. Margarete o segurou com cuidado, passando os dedos pelas bordas como se admirasse sua própria escolha. Escolhi este especialmente para você, disse ela, observando minha reação atentamente. Antes de nos aprofundarmos nesta incrível história de transformação de traição em triunfo, inscreva-se se você acredita que trabalho honesto merece respeito, não vergonha. Seu apoio nos ajuda a compartilhar mais histórias de mulheres que se recusaram a ficar subjugadas. Agora, vamos ver como a crueldade de Margarete saiu pela culatra. Servi meu café e tentei puxar assunto casualmente, perguntando se ela precisava de ajuda com alguma papelada que estivesse lidando. O riso de Margarete era leve e descontraído, completamente diferente de suas respostas comedidas de sempre. Ah, isso é algo especial em que venho trabalhando há algum tempo. O David ainda nem sabe, disse ela. O segredo me intrigava. Em 2 anos de casamento, Margarete nunca havia planejado surpresas ou demonstrado interesse em dar presentes além dos feriados obrigatórios. Ela era prática e direta, não o tipo de pessoa que gasta tempo com apresentações elaboradas ou gestos sentimentais. O fato de ela estar se esforçando para comemorar meu aniversário parecia um progresso em nosso relacionamento difícil. É algo que vai mudar tudo, continuou ela, guardando o envelope cuidadosamente na bolsa. Tenho consultado profissionais para garantir que tudo seja tratado corretamente. Você merece algo significativo depois de todo esse tempo. Suas palavras me encheram de uma esperança inesperada. Talvez Margarete finalmente tivesse reconhecido meus esforços para me encaixar na família deles. Talvez ela tivesse notado o quanto eu vinha me esforçando para encontrar um emprego mais respeitável. Ou talvez ela tivesse visto o quanto eu amava David, apesar das constantes críticas. A ideia de que ela pudesse estar planejando algo especial para meu aniversário de 31 anos me fez sentir mais leve do que me sentirá em meses. David apareceu na cozinha momentos depois, já vestido para o trabalho. Ele me beijou no rosto e pegou sua caneca de viagem, mas notei que ele trocou um olhar significativo com a mãe. Eles compartilharam uma espécie de comunicação silenciosa que me excluiu completamente. Quando perguntei se estava tudo bem, David apenas sorriu e disse que estavam planejando algo especial para o meu aniversário. Durante o resto daquela semana, o comportamento de Margarete tornou-se cada vez mais estranho e agradável. Ela me ligou 2 vezes para perguntar sobre minha agenda, certificando-se de que eu estaria disponível para jantar no meu aniversário. Ela até sugeriu que comemorássemos no restaurante Romanos, o que me chocou completamente.
Margarete nunca demonstrou interesse em visitar meu local de trabalho, sempre dando desculpas quando David sugeria que comêssemos lá em família. Acho que seria significativo celebrar onde você trabalha, explicou ela durante um telefonema. É importante que reconheçamos todos os aspectos da sua vida. As palavras soaram atenciosas, mas algo em seu tom me deixou desconfortável. Margarete não falou em linguagem sentimental nem demonstrou interesse em reconhecer minha vida. Sua mudança repentina pareceu calculada, em vez de genuína. Emma, a irmã de David, também começou a agir de forma diferente. Ela sorria misteriosamente quando Margarete mencionava meus planos de aniversário e se oferecia para ajudar com os preparativos sem que eu pedisse. Emma geralmente evitava eventos familiares que me envolvessem, alegando conflitos de trabalho ou sociais. Seu entusiasmo com o meu jantar de aniversário parecia suspeito, mas eu reprimi minhas dúvidas e optei por me concentrar na aparente aceitação deles. A empolgação de David com a comemoração do aniversário aumentou ao longo da semana. Ele checava o celular constantemente, respondendo às mensagens com sorrisos satisfeitos. Quando eu tentava dar uma olhada nas mensagens dele, ele virava a tela para longe de mim, brincando, dizendo que era um negócio surpresa em que eu não tinha permissão para ver. Seu comportamento reservado parecia amoroso, e não ameaçador. Na véspera do meu aniversário, Margarete ligou para confirmar os preparativos do jantar uma última vez. Use algo elegante, aconselhou, mas nada muito formal. Você vai querer estar confortável para o que planejamos. Seu tom carregava um toque de expectativa que eu confundi com entusiasmo por finalmente me celebrar de verdade. Passei um tempo extra escolhendo minha roupa, optando por um vestido azul marinho que parecia profissional, mas acessível. O espelho refletia alguém que se esforçava para ser digna de aceitação, alisando cada ruga e conferindo cada detalhe. Eu queria estar perfeita para o que eu esperava que fosse o nosso momento decisivo como família. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, David pareceu extraordinariamente carinhoso. Ele me abraçou forte e disse o quanto me amava, falando com uma intensidade que quase parecia uma despedida. Amanhã será um dia que você nunca esquecerá, sussurrou ele no meu cabelo. Adormeci me sentindo querida e esperançosa, completamente alheia a que sua ternura era, na verdade, culpa pelo que estava por vir. O envelope decorado estava na bolsa de Margarete, esperando para entregar seu conteúdo devastador. Enquanto eu sonhava em finalmente conquistar o respeito delas, ela provavelmente ensaiava seu discurso sobre padrões familiares e decisões difíceis. A mulher que sorrira de forma tão estranha enquanto manuseava aqueles documentos legais contava as horas até poder me destruir publicamente. Acordei no meu aniversário de 31 anos acreditando que esse dia marcaria minha aceitação na família de David. Em vez disso, seria o dia em que Margarete me daria o maior presente da minha vida, a liberdade do julgamento tóxico deles e a chance de descobrir quem eu poderia me tornar sem que suas limitações me impedissem. A primeira reunião familiar depois da nossa lua de mel foi a festa de formatura do primo do David, Michael. Passei 2 horas me arrumando, escolhendo um vestido preto discreto e joias minimalistas, na esperança de me misturar discretamente à família. Margarete me recebeu na porta com beijos no ar que nunca tocaram meu rosto e, em seguida, imediatamente me conduziu a um grupo de parentes que eu nunca tinha conhecido. Esta é a esposa do David, anunciou ela para o círculo de mulheres bem vestidas. Ela trabalha no setor de serviços. A pausa antes dessas palavras foi deliberada, dando a todos tempo para processar o que aquilo significava. Tia Patrícia ergueu as sobrancelhas com conhecimento de causa, enquanto a prima Janete emitiu um som de simpatia que soou mais como pena do que bem-vindo. Que interessante, disse Janete, com um sorriso forçado e condescendente. Que tipo de serviço você faz? Margarete interrompeu antes que eu pudesse responder, explicando que eu ainda estava descobrindo minha carreira enquanto trabalhava temporariamente em um serviço de alimentação. Ela fez parecer que eu estava perdida e sem rumo, em vez de empregada e trabalhadora. A conversa continuou ao meu redor como se eu não estivesse ali. Eles discutiram o estágio de Michael em um escritório de advocacia, a promoção de outro primo em uma empresa de marketing e o recente noivado de Emma com um médico. Quando alguém perguntou sobre minha formação, Margarete gentilmente redirecionou o assunto para o escritório de contabilidade de David e o quanto eles estavam orgulhosos de seu crescimento profissional. Pedi licença para ir ao banheiro, precisando de um momento para me livrar da desaprovação sufocante. No corredor, ouvi Margarete dizendo a alguém: esperamos que ela encontre algo mais adequado em breve.
David merece uma esposa que possa contribuir adequadamente para a posição social deles. As palavras me magoaram porque reduziram toda a minha identidade à minha aparente incapacidade de atender aos padrões deles. O jantar de ação de graças, 3 meses depois, seguiu o mesmo padrão, mas com intensidade redobrada. Margarete convidou a família extensa, incluindo parentes que eu só conhecera uma vez no casamento. Enquanto circulávamos pela mesa compartilhando nossas gratidão, ela fez questão de destacar as conquistas profissionais de todos, ignorando-me estrategicamente. Sou grata pelo noivado da Emma com o Dr. Patterson, disse Margarete, sorrindo para a filha. E pela crescente base de clientes do David em seu escritório de contabilidade. É maravilhoso ver jovens se consolidando profissionalmente. Quando chegou a minha vez, mencionei minha gratidão pela família e pela boa saúde, evitando qualquer referência ao trabalho que pudesse desencadear outro sermão. Patrícia, irmã de Margarete, me puxou de lado depois do jantar, supostamente para ajudar com a louça, mas, na verdade, para dar conselhos não solicitados. Sabe, querida, Margarete só quer o melhor para David. Você já pensou em voltar a estudar? Há tantas oportunidades para mulheres dispostas a se aprimorarem. Suas palavras carregavam o peso do consenso familiar. Todos haviam discutido minhas inadequações e concordado com soluções. As férias tornaram-se exercícios de resistência em vez de celebração. No Natal, Margarete deu a Emma um lindo lenço de seda e me presenteou com um livro intitulado Sucesso Profissional para Mulheres, embrulhado em jornal em vez de papel de presente. A mensagem era clara: todos os outros receberam presentes, enquanto eu recebia tarefas de casa por me tornar aceitável. A festa de aniversário de David, em fevereiro, revelou o quanto a dinâmica familiar havia mudado. Margarete planejou uma comemoração elaborada em um restaurante sofisticado, convidando seus colegas de profissão e amigos bem-sucedidos. Usei meu melhor vestido e tentei participar de conversas sobre tendências de negócios e estratégias de investimento, mas minhas contribuições foram recebidas com sorrisos educados que rapidamente se dissiparam. Quando alguém perguntava sobre meu trabalho, David intervinha antes que eu pudesse responder. Ela está explorando diferentes oportunidades agora, disse ele, evitando contato visual. Sua vergonha em relação ao meu emprego havia se tornado tão evidente que ele nem me deixava mais falar por mim mesma. O homem que antes se gabava da minha ética de trabalho para os amigos agora tratava meu emprego como um segredo de família. A festa de noivado da Emma em março trouxe novos níveis de tortura social. Ela convidou as colegas da Irmandade da faculdade, todas profissionais bem-sucedidas, que fizeram perguntas educadas sobre minha carreira. Margarete rondava por perto durante essas conversas, pronta para redirecionar a atenção sempre que eu mencionava o restaurante do Romano. Ela interrompia com comentários sobre o planejamento do casamento ou perguntava sobre o trabalho de outra pessoa, tornando minha ocupação invisível em ambientes sociais. O pior incidente aconteceu durante o jantar de Páscoa, quando Carol, amiga de Margarete, se juntou a nós. Carol era uma executiva aposentada que passou o jantar discutindo a carreira jurídica da filha e a prática médica do filho. Quando ela perguntou sobre minha trajetória, Margarete interrompeu minha resposta para explicar que eu estava entre oportunidades e considerando várias opções de crescimento profissional. Pedi licença para ir ao banheiro e chorei baixinho em lenços de papel, sentindo-me completamente apagada da minha própria história de vida. Margarete estava reescrevendo minha identidade para se encaixar na narrativa dela, transformando emprego estável em confusão temporária e trabalho honesto em algo vergonhoso que precisava de explicação ou pedido de desculpas. O padrão de reuniões familiares tornou-se previsível e doloroso. Margarete me colocava perto de pessoas que naturalmente perguntavam sobre meu trabalho e, em seguida, intervinha para controlar a conversa quando minhas respostas não atendiam aos seus padrões. Ela sugeria que eu estava ativamente procurando emprego ou estudando, criando versões fictícias da minha vida que soassem mais aceitáveis para o círculo social deles. A transformação de David durante esses eventos foi o aspecto mais doloroso da nossa situação em deterioração. O homem que se apaixonara pela minha independência e forte ética de trabalho agora parecia envergonhado quando eu mencionava meu emprego. Ele mudava de assunto rapidamente ou fazia piadas sobre melhorar minha carreira, como se meu emprego atual fosse um constrangimento temporário em vez de um trabalho legítimo. O bate-papo em grupo da família tornou-se outra fonte de humilhação diária. Emma compartilhava artigos sobre mulheres de sucesso, sempre acompanhados de comentários sobre inspiração e objetivos. Quando eu respondia positivamente, ela me acompanhava com perguntas sobre meu próprio desenvolvimento profissional,
que pareciam mais um interrogatório do que uma conversa. As amigas de Margarete no clube de campo eram outra fonte de constrangimento público. Ela mencionava minha situação profissional com suspiros teatrais, descrevendo meu trabalho como um fardo para David, com o qual a família o ajudava a lidar. Quando essas mulheres me encontravam em eventos sociais, suas expressões de pena e comentários excessivamente encorajadores sobre encontrar meu caminho deixavam claro que Margarete havia me retratado como um projeto e não como uma pessoa. As críticas constantes começaram a afetar a forma como eu me via em espelhos e fotografias. Os comentários de Margarete sobre minha aparência me faziam questionar cada escolha de roupa e maquiagem. Comecei a comprar roupas que eu não tinha condições de comprar, tentando me parecer com as mulheres profissionais que ela obviamente preferia. O saldo do meu cartão de crédito aumentou enquanto minha autoconfiança diminuiu. Na primavera do nosso segundo ano de casamento, eu havia me tornado uma pessoa completamente diferente da mulher confiante com quem David havia se casado. A campanha sistemática de desaprovação de Margarete tinha conseguido me fazer questionar meu valor, minhas escolhas e meu lugar na vida de David. Cada interação familiar reforçava a mensagem de que eu era um constrangimento temporário, e não um membro permanente da família. O ponto de ruptura chegou durante uma conversa telefônica que eu não deveria ter ouvido. Margarete estava conversando com sua amiga Ellen sobre o casamento de David, e suas palavras me atingiram com precisão cirúrgica. Continuo rezando para que ele caia em si antes que seja tarde demais. Ele é um menino tão bom e merece alguém que possa melhorar a vida dele em vez de atrasá-lo. Parada no meu próprio corredor, ouvindo minha sogra rezar pela destruição do meu casamento, finalmente entendi que a aceitação nunca seria possível. Margarete não apenas desaprovava meu trabalho, ela desaprovava minha existência na vida de David. A batalha que eu vinha travando era armada desde o início, projetada para me desgastar até que eu me transformasse completamente ou desaparecesse por completo. Na manhã seguinte à devastadora conversa telefônica de Margarete, sentei-me diante do meu laptop com determinação renovada. Se ela estivesse rezando para que David me deixasse, eu provaria que ela estava errada, tornando-me a profissional que ela dizia que ele merecia. Os sites de busca de emprego brilhavam na minha tela enquanto eu criava perfis em todas as plataformas que encontrava: LinkedIn, Indeed, Monster e sites de emprego locais menores. Meu currículo parecia patético, espalhado por uma página: 3 anos no restaurante Romanos, um diploma do ensino médio e experiência esparsa em atendimento ao cliente, adquirida em empregos de meio período durante a faculdade. Olhei para as seções em branco onde deveriam estar diplomas universitários e realizações profissionais, sentindo a voz de Margarete ecoar na minha cabeça sobre as qualificações reais e a preparação adequada. Reescrevi minhas descrições de cargos 5 vezes, tentando fazer com que servir mesas parecesse experiência executiva. Gerenciei múltiplos relacionamentos com clientes simultaneamente, mantendo altos índices de satisfação. Coordenei a prestação de serviços complexos em condições de tempo limitado. As palavras pareciam falsas e exageradas, mas artigos online prometiam que uma linguagem estratégica poderia preencher lacunas de experiência. Cartas de apresentação se tornaram minha obsessão. Eu acordava cedo para escrever mensagens personalizadas para cargos de assistente administrativo, atendimento ao cliente e vagas de escritório de nível básico em 3 condados. Cada carta levava 1 hora para ser elaborada, explicando como minha experiência em restaurantes me preparou para desafios profissionais. Destaquei minha confiabilidade, habilidades de comunicação e capacidade de trabalhar sob pressão. O primeiro e-mail de rejeição chegou poucas horas depois da minha candidatura para uma vaga de recepcionista de consultório odontológico. Agradeço o interesse, mas estamos buscando candidatos com experiência em consultório médico. A segunda rejeição veio de uma seguradora. Precisamos de candidatos com formação superior para esta vaga. Ao final da primeira semana, minha caixa de entrada estava lotada de demissões educadas, todas com a mesma mensagem: eu não tinha qualificação para nada além da minha situação atual. David me encontrou chorando em cima do meu laptop uma noite, após um dia particularmente brutal de rejeições. Talvez você esteja mirando alto demais, rápido demais, sugeriu ele, massageando meus ombros. Não há nada de errado em começar com algo menor e ir aumentando aos poucos. Suas palavras tinham o objetivo de confortar, mas ecoavam a mensagem constante de sua mãe de que eu deveria diminuir minhas expectativas em vez de aumentar minhas qualificações. A entrevista na Henderson Insurance Company foi minha primeira lição de vida sobre humilhação profissional. O prédio de escritórios me intimidou desde o momento em que atravessei as portas de vidro.
Mulheres de ternos elegantes circulavam pelo piso de mármore com saltos caros, carregando pastas de couro e falando com confiança em fones de ouvido sem fio. Eu me sentia mal vestida, apesar de estar usando minha melhor roupa. A senhora Henderson, a gerente de contratações, olhou meu currículo por exatos 30 segundos antes de colocá-lo de lado. Sua formação é bastante limitada para esta vaga, disse ela, sem se preocupar em esconder sua decepção. Normalmente, contratamos candidatos com experiência em seguros ou formação em administração. O que a fez pensar que seria qualificada para gestão de contas? Minhas respostas cuidadosamente preparadas sobre habilidades transferíveis e ânsia por aprender não deram em nada naquela sala de conferências estéril. A senhora Henderson chegou a olhar o relógio enquanto eu falava, deixando claro que meu tempo estava sendo desperdiçado, assim como o dela. Talvez você devesse considerar cargos mais alinhados com suas habilidades atuais, sugeriu ela, encerrando a entrevista 15 minutos mais cedo. A viagem de volta para casa depois daquele desastre foram os 20 minutos mais longos da minha vida. Fiquei sentada no estacionamento depois, revivendo cada momento constrangedor e me encolhendo diante do meu otimismo ingênuo. A voz de Margaret ecoava na minha cabeça como um disco riscado. Algumas pessoas simplesmente não foram feitas para ambientes profissionais. A matrícula na faculdade comunitária tornou-se minha próxima estratégia desesperada. O programa noturno de negócios prometia me dar as credenciais que Margaret alegava que eu não tinha. Matriculei-me em Introdução aos Negócios, Contabilidade Básica e Comunicação Profissional, pagando as mensalidades com o dinheiro que eu estava economizando para comprar móveis novos. Minha primeira noite de aula revelou o quão despreparado eu estava para os desafios acadêmicos. Os outros alunos eram, em sua maioria, profissionais em atividade, buscando crescimento ou mudanças de carreira. Eles falavam com confiança sobre suas experiências corporativas enquanto eu me sentava em silêncio, anotando e torcendo para que ninguém perguntasse sobre minha formação. O professor Martinez me passou um projeto sobre networking profissional que exigia entrevistar alguém da área desejada. Eu não tinha conexões na área de negócios, contatos profissionais e não fazia ideia de como abordar estranhos para entrevistas informativas. Enquanto os colegas conversavam sobre seus mentores e contatos na indústria, percebi o quão isolado eu estava do mundo profissional. A reação de David à minha matrícula na faculdade foi, na melhor das hipóteses, morna. Tem certeza de que vale a pena o tempo e o dinheiro? Perguntou ele quando lhe mostrei meu horário de aulas. Talvez você devesse se concentrar em encontrar um emprego primeiro e se preocupar com a educação depois. Suas preocupações práticas faziam sentido financeiramente, mas sua falta de entusiasmo pelos meus esforços parecia mais um voto de desconfiança. Meu desempenho no restaurante romano começou a declinar à medida que o estresse e a exaustão me cobravam seu preço. Noites de estudo me deixavam cansada durante turnos corridos, e a rejeição constante de candidaturas a emprego me fazia perder a energia alegre que os clientes apreciavam. Eu me pegava distraída enquanto anotava os pedidos, com a preparação para entrevistas ou com as tarefas de casa. O senhor Romano percebeu a mudança imediatamente. Você parece incomodada ultimamente, disse-lhe durante um turno tranquilo da tarde. Está tudo bem em casa? Sua preocupação genuína me fez querer confessar tudo, mas como eu poderia explicar que a família do meu marido estava sistematicamente destruindo minha confiança? Em vez disso, culpei o estresse geral e prometi melhorar. Maria, a cozinheira-chefe, tornou-se minha terapeuta não oficial durante os intervalos do trabalho. Ela notava meus olhos vermelhos depois de noites particularmente difíceis procurando emprego e, sem dizer uma palavra, me dava um café extra ou um prato de comida que eu não tinha pedido. Educação é bom, disse ela um dia, mas não deixe ninguém te envergonhar do trabalho honesto. A pressão financeira da minha campanha de melhoria criou novos problemas em casa. Roupas para entrevistas, dinheiro para gasolina para dirigir até diferentes cidades, livros didáticos e mensalidades escolares sobrecarregavam nosso orçamento já apertado. David começou a questionar cada compra, perguntando se roupas profissionais novas eram realmente necessárias, já que eu não estava sendo contratada de jeito nenhum. Talvez devêssemos dar um tempo nisso tudo, sugeriu ele após analisar nossos extratos de cartão de crédito. Você está gastando mais dinheiro tentando conseguir empregos do que ganharia nos primeiros meses. Sua observação prática soou como um abandono quando eu precisava desesperadamente do seu apoio nessa batalha árdua. A biblioteca da faculdade comunitária tornou-se meu refúgio tanto das críticas familiares quanto do estresse financeiro.
Eu me sentava em cantos tranquilos, cercado por livros didáticos de negócios e guias de desenvolvimento de carreira, tentando absorver conhecimentos que pudessem me tornar digno de consideração profissional. Outros alunos formavam grupos de estudo, mas eu permanecia isolado, envergonhado demais da minha origem para buscar parcerias acadêmicas. Minhas notas eram excelentes, provando que eu tinha a inteligência que Margaret alegava que me faltava. O professor Martinez elogiou meus trabalhos escritos e me pediu para compartilhar minhas percepções sobre atendimento ao cliente com a turma. Durante 3 horas por semana, eu me sentia valorizada e capaz, mas esses sentimentos evaporaram no momento em que voltei para casa e enfrentei a desaprovação da família. O semestre da primavera trouxe comunicação empresarial avançada e minha primeira tarefa de apresentação. Em pé diante da turma, explicando os princípios de gestão de relacionamento com o cliente que aprendi no trabalho em restaurantes, eu me sentia confiante e bem informado. Meus colegas faziam perguntas ponderadas e pareciam genuinamente interessados na minha experiência prática. Essa confiança perdurou até eu compartilhar meu sucesso acadêmico com David durante o jantar. "Isso é ótimo", disse-ele distraidamente, rolando o celular. "Talvez a Margaret fique impressionada quando você terminar o programa." Sua resposta reduziu minha conquista à munição na guerra contínua pela aprovação de sua mãe, em vez de reconhecer meu crescimento pessoal. O semestre terminou com notas altas e esperança renovada, mas as candidaturas a emprego continuaram gerando as mesmas rejeições: experiência insuficiente, procuro candidatos com diploma de conclusão de curso. A vaga exige experiência corporativa. Cada e-mail reforçava a mensagem de que a educação por si só não preencheria a lacuna entre minha realidade atual e as expectativas deles. A reação de Margaret ao meu progresso acadêmico foi previsivelmente desdenhosa. "Faculdade comunitária é um bom começo", disse ela quando David mencionou minhas notas, embora o verdadeiro avanço na carreira geralmente exija uma formação universitária adequada. Até mesmo meu sucesso se tornou evidência da minha contínua inadequação em sua campanha incansável para provar que eu não era boa o suficiente para o filho dela. O verão chegou com minha determinação intacta. Apesar dos comentários desdenhosos de Margaret sobre a faculdade comunitária, criei planilhas para acompanhar minhas candidaturas, codificando-as por cores, de acordo com o status e as datas de acompanhamento: verde para enviadas, amarelo para respostas pendentes, vermelho para rejeições. Em 3 semanas, minha tela estava inundada de células vermelhas, cada uma representando uma porta que havia se fechado. A rejeição da Pinnacle Marketing veio com um peso especial. Eu havia dirigido 45 minutos para uma entrevista com a diretora de recursos humanos, vestindo um blazer que eu havia comprado especialmente para a ocasião. A mulher deu uma olhada no meu currículo, fez 2 perguntas sobre minha experiência em restaurantes e passou os 10 minutos restantes explicando por que precisavam de alguém com experiência tradicional em negócios. "Suas habilidades de atendimento ao cliente são admiráveis", disse ela com educação praticada, "mas esta posição exige pensamento estratégico e capacidades analíticas que vêm da experiência corporativa." Ela poderia muito bem ter me dito que garçonetes não conseguem pensar direito. Agradeci pelo tempo e voltei para o meu carro, sentindo-me menor do que quando cheguei. A pasta de cartas de rejeição cresceu o suficiente para exigir um elástico. Cada resposta do formulário era ligeiramente diferente, mas trazia a mesma mensagem: qualificações insuficientes, falta de experiência relevante, não era a pessoa certa para a organização. Comecei a reconhecer as frases que significavam a não antes mesmo de ler e-mails inteiros. Embora sua formação seja interessante, a significava rejeição. Decidimos buscar outros candidatos, a significava fracasso. Algumas empresas nunca responderam, me obrigando a verificar meus e-mails obsessivamente por semanas antes de aceitar o silêncio como resposta suficiente. Essas não respostas eram piores do que rejeições diretas, porque sugeriam que minha candidatura nem valia a pena ser reconhecida. Eu atualizava minha caixa de entrada dezenas de vezes por dia, na esperança de qualquer sinal de que alguém valorizava meu esforço. Os telefonemas semanais de Margaret se transformavam em sessões de exultação mal disfarçada. "Como está indo a procura de emprego, querida?", ela perguntava com falsa doçura. Quando eu admitia mais uma semana sem respostas, ela emitia sons de simpatia que mais pareciam comemoração. "Essas coisas exigem paciência", dizia ela. "Nem todo mundo tem jeito para certos tipos de trabalho." A entrevista na Westfield Insurance foi a experiência mais humilhante de toda a minha busca. A recepcionista me fez esperar no saguão por 2 horas, alegando que o gerente de contratação estava atrasado.
Outros candidatos entravam e saíam enquanto eu ficava lá, checando o celular e tentando parecer profissional, apesar da ansiedade crescente. Quando o Sr. Westfield finalmente me chamou em sua sala, pareceu surpreso ao me ver. Ah, é certo, a moça do restaurante, disse ele, remexendo nos papéis em sua mesa. Vamos ver o que temos aqui. Ele me pediu para fazer uma avaliação de habilidades em informática que envolvia funções de planilha que eu nunca tinha visto antes. Minha confusão era óbvia, e sua impaciência aumentava a cada pergunta que eu não conseguia responder. Esta vaga exige competência técnica, explicou ele, não de forma rude, mas firme. Talvez você devesse considerar funções que correspondam melhor ao seu nível de habilidade atual. A sugestão de que eu deveria permanecer na minha área soou como Margaret falando pela boca de um estranho. David começou a notar meus retornos frustrados das entrevistas. Como foi hoje? Ele perguntava quando eu chegava em casa com os ombros caídos e os olhos cansados. Comecei a editar minhas matérias, removendo os detalhes mais humilhantes para preservar o que restava do seu respeito por mim. Quando o gerente de contratação da Thompson Real Estate riu das minhas expectativas salariais, eu disse a David que a entrevista tinha corrido muito bem. O campus da faculdade comunitária se tornou meu santuário durante as aulas noturnas. A professora Martinez me tratava com o respeito que os empregadores negavam, elogiando meus trabalhos escritos e incentivando minha participação nas discussões. Meus colegas de classe eram, em sua maioria, adultos trabalhadores em busca de crescimento profissional, e não julgavam minha experiência em restaurantes como entrevistadores profissionais. As aulas de comunicação empresarial me ensinaram a analisar meus fracassos objetivamente. Minhas apresentações recebiam notas altas, e a professora Martinez frequentemente usava meus exemplos de atendimento ao cliente para ilustrar conceitos teóricos. Sua experiência prática fornece uma perspectiva valiosa, ela dizia à turma, fazendo com que eu me sentisse mais experiente em vez de inadequada pela primeira vez em meses. Mas o sucesso acadêmico não se traduziu em oportunidades de emprego. A rejeição do Coastal Bank chegou na mesma semana em que tirei nota A na prova de meio de semestre. Embora seus esforços educacionais sejam louváveis, precisamos de candidatos com experiência bancária para esta vaga de nível básico. A ironia era esmagadora. Mesmo vagas de nível básico exigiam experiência que eu não conseguiria obter sem ser contratado primeiro. O restaurante do Romano era a única estabilidade no meu mundo cada vez mais caótico. O senhor Romano notou minha distração durante os turnos movimentados e me chamou de lado durante uma tarde tranquila de terça-feira. Você tem estado diferente ultimamente, observou ele, com preocupação genuína no rosto envelhecido. Está tudo bem em casa? Eu não conseguia explicar que a família do meu marido estava sistematicamente destruindo minha autoestima. Em vez disso, culpei o estresse geral e garanti a ele que estava bem. O senhor Romano não estava convencido, mas respeitava a minha privacidade, enquanto discretamente me concedia sessões mais fáceis e mais tempo de descanso quando eu parecia particularmente exausta. Maria, nossa cozinheira-chefe, tornou-se minha fonte inesperada de apoio emocional. Ela trabalhava no Romanos há 15 anos, sustentando 3 filhos como mãe solteira, e reconhecia as dificuldades quando as via. Nos períodos de baixa, ela compartilhava histórias sobre seus próprios desafios em buscar educação enquanto trabalhava em tempo integral. Eles tentam fazer você pensar que não é bom o suficiente, disse Maria certa noite, enquanto limpávamos a cozinha depois de um jantar movimentado. Mas olhe por aqui. Você atende 6 mesas durante o horário de pico, lembra de cada pedido e mantém os clientes felizes mesmo quando são difíceis. Isso exige inteligência e habilidade que não se ensinam em escolas sofisticadas. Tony, o membro mais jovem da nossa equipe, me encorajava com o entusiasmo de alguém que ainda não havia enfrentado uma rejeição sistemática. Você é a pessoa mais inteligente aqui, ele me dizia quando eu parecia particularmente derrotado. Essas empresas não sabem o que estão perdendo. Sua fé em mim era preciosa, pois vinha sem condições ou expectativas. O peso financeiro da minha procura de emprego começou a afetar todos os aspectos do nosso casamento. Roupas para entrevistas, dinheiro para gasolina para dirigir até cidades distantes, taxas de estacionamento e mensalidades consumiam nossa poupança. David observava nosso saldo diminuir com crescente preocupação, questionando se esse investimento no meu futuro era sustentável. Talvez você devesse dar um tempo nas inscrições, sugeriu ele após analisar nossas despesas mensais. Concentre-se nos estudos por enquanto e se preocupe com mudanças de carreira depois de se formar.
Sua sugestão fazia sentido prático, mas parecia uma rendição ao cronograma de Margarete, em vez da determinação de provar que ela estava errada. O sono tornou-se ilusório à medida que a ansiedade da rejeição invadia minhas noites. Eu ficava acordada, repetindo os erros da entrevista, me perguntando o que poderia ter dito de diferente, imaginando como outros candidatos haviam impressionado empregadores que me achavam deficiente. A escuridão amplificava a cada insegurança que Margarete havia plantado em minha mente sobre meu valor e potencial. Meu apetite desapareceu junto com minha confiança. A comida se tornou combustível em vez de prazer, e eu perdi peso sem esforço. Margarete notou durante nosso jantar mensal em família, comentando que eu parecia abatida e cansada ultimamente, com uma falsa preocupação que mais parecia satisfação. Até minha aparência física se tornou evidência da minha incapacidade de lidar adequadamente com os desafios profissionais. A pilha de cartas de rejeição cresceu tanto que precisei movê-las para uma pasta maior. Cada resposta representava horas de preparação, esperança e, por fim, decepção. Alguns empregadores foram gentis em suas rejeições, outros brutalmente honestos sobre minha inadequação, mas o resultado era sempre o mesmo: eu não era bom o suficiente para o mundo profissional em que a família de David vivia. No outono, eu havia me candidatado a 47 vagas diferentes em 4 condados. As rejeições haviam se tornado rotina, mas ainda me incomodavam com uma intensidade renovada a cada vez. A previsão de Margarete sobre minhas limitações parecia estar se confirmando, e o mundo profissional parecia determinado a me manter exatamente onde eu estava, servindo mesas enquanto sonhava com uma aceitação que eu jamais alcançaria. Na tarde de segunda-feira, eu estava à mesa da cozinha, cercada pelos resquícios de mais uma semana fracassada. 47 rejeições, o último comentário desdenhoso de Margarete sobre a faculdade comunitária e a crescente impaciência de David com nossas despesas crescentes me fizeram questionar tudo pelo que eu vinha lutando. O cesto de roupa suja estava ao meu lado, cheio de roupas que representavam meu mundo em declínio, uniformes de trabalho, trajes para entrevistas que não trouxeram sucesso e roupas casuais para ficar em casa entre decepções. Meu telefone vibrou com um número desconhecido enquanto eu dobrava as camisas de trabalho do David. As ligações de telemarketing tinham se tornado tão frequentes que eu costumava ignorar números desconhecidos, mas algo me fez deslizar para atender. Talvez eu estivesse esperando um milagre. Ou talvez eu estivesse apenas cansada de me sentir desconectada do mundo que continuava me rejeitando. Olá, aqui é a Jennifer. A voz da mulher era profissional, mas calorosa, sem a eficiência apressada que eu esperava de ligações comerciais. Ela falou meu nome como se importasse, com pronúncia cuidadosa e interesse genuíno. Aqui é Jéssica Martinez, do Departamento de Recursos Humanos do Grand Plaza Hotel. Espero não estar ligando em uma hora ruim. Meu coração parou completamente. Grand Plaza Hotel. Lembrei-me de enviar aquela candidatura em uma noite particularmente desesperadora de fevereiro, 6 meses atrás, quando as cartas de rejeição de inverno se acumulavam mais rápido que a neve. A candidatura tinha sido uma das dezenas que enviei naquela semana, jogadas no vazio dos sites de empregos online com pouca esperança de resposta. Recebemos sua candidatura para a vaga de coordenadora de atendimento ao cliente, continuou Jéssica, e eu queria saber se você ainda tem interesse em discutir oportunidades com nossa equipe. Suas palavras soaram impossíveis após meses de silêncio de potenciais empregadores. Alguém estava me ligando para falar sobre uma vaga, tratando minha candidatura como se tivesse valor, em vez de arquivá-la diretamente na pasta de rejeições. Larguei a camisa que estava dobrando, com as mãos tremendo levemente enquanto pegava papel e caneta. Sim, com certeza, consegui dizer, tentando manter a voz firme. Estou muito interessada em saber mais sobre a vaga. O riso de Jéssica foi genuíno e encorajador, nada parecido com as dispensas educadas que eu estava acostumada a ouvir dos gerentes de contratação. Maravilhoso! Preciso te dizer, sua experiência em restaurantes realmente nos chamou a atenção. Achamos que candidatos com a sua experiência costumam se destacar em hospitalidade porque você entende o atendimento ao cliente de ponta a ponta. As palavras dela foram revolucionárias. Alguém estava elogiando minha experiência como garçonete em vez de se desculpar ou sugerir que eu a superasse. Jéssica explicou que o Grand Plaza Hotel era especializado em criar experiências excepcionais para os hóspedes e que eles valorizavam funcionários que entendiam a excelência do serviço por meio da aplicação prática, em vez de treinamento teórico.
Meus anos no restaurante romano não eram um obstáculo a ser superado, eram credenciais que me qualificavam para o crescimento profissional. Oferecemos programas de treinamento abrangentes para desenvolvimento de carreira, continuou ela, incluindo oportunidades de carreira em gestão para funcionários que demonstram potencial de liderança. Nosso pacote de benefícios inclui plano de saúde, plano odontológico, planejamento de aposentadoria e assistência educacional para cursos de desenvolvimento profissional. Os benefícios que ela descreveu superaram tudo o que eu imaginava ser possível. Na Romanos, plano de saúde era um luxo que não podíamos pagar, e planejamento de aposentadoria era algo que outras pessoas faziam. A ideia de um empregador investir na minha educação em vez de questionar minhas qualificações parecia estranha e maravilhosa. Há mais um aspecto desta vaga que pode lhe interessar, disse Jéssica, com a voz assumindo um tom animado. A vaga inclui moradia no nosso prédio residencial para funcionários. É um apartamento totalmente mobiliado, com contas incluídas, a apenas 5 minutos a pé do hotel. Muitos dos membros da nossa equipe acham conveniente, especialmente aqueles que se mudaram para aproveitar a oportunidade. Eu tive que me sentar. Moradia gratuita significava independência das constantes críticas e pressões financeiras da família de David. 3 horas longe da presença desaprovadora de Margaret parecia um sonho impossível que alguém estava oferecendo como realidade. A distância significaria um recomeço, onde ninguém sabia do meu ano de fracassos e rejeições. A faixa salarial é de 42 a 48 mil por ano, dependendo da experiência e do desempenho durante o treinamento, acrescentou Jéssica. Minha renda atual no Romanos mal chegava a 30 mil, e isso com boas gorjetas e turnos extras. A independência financeira que esse emprego oferecia transformaria toda a minha vida. Sei que essa pode ser uma decisão difícil, já que você vai se mudar, disse Jéssica. Mas estamos impressionados com sua experiência e achamos que você se encaixaria perfeitamente na cultura da nossa equipe. Você estaria interessado em agendar uma entrevista por telefone ainda esta semana para discutirmos os detalhes? Minha mente fervilhava de possibilidades que eu não ousara considerar antes: respeito profissional, segurança financeira, distância física da toxicidade de Margaret e uma chance de provar meu valor em um ambiente que valorizasse minhas habilidades. Eu adoraria marcar uma entrevista, eu disse, com a voz mais firme do que nunca. Esta oportunidade parece incrível e estou muito interessada em saber mais sobre a sua equipe e os requisitos da vaga. O entusiasmo da Jéssica era contagiante, fazendo-me sentir valorizada e desejada após tantos meses de rejeição e demissão. Marcamos a entrevista por telefone para quinta-feira à tarde, o que me deu 3 dias para pesquisar o hotel e preparar perguntas bem pensadas. Depois de desligar, sentei-me na minha cozinha silenciosa, sentindo emoções que quase esqueci que existiam. A esperança borbulhou de algum lugar lá no fundo, substituindo a ansiedade constante que havia se tornado meu estado normal. A ironia não passou despercebida. O envelope de aniversário da Margaret estava em algum lugar daquela casa, cheio de documentos legais elaborados para destruir meu lugar naquela família. Enquanto isso, eu agora possuía informações que provariam que todas as coisas negativas que ela já dissera sobre o meu potencial estavam completamente erradas. O momento parecia justiça cósmica. Eu queria ligar para David imediatamente e compartilhar a incrível notícia, mas algo me impediu. Esta oportunidade era só minha, descoberta por meio dos meus próprios esforços, apesar do constante desencorajamento da família dele. Pela primeira vez em nosso casamento, eu tinha algo valioso que não exigia a aprovação ou validação deles. A oferta de emprego representava mais do que um emprego, era a confirmação de tudo o que eu acreditava sobre o meu próprio valor. Jéssica Martinez tinha visto qualidades na minha candidatura que dezenas de outros empregadores haviam ignorado ou ignorado. Alguém finalmente reconheceu que minha experiência em restaurantes demonstrava habilidades valiosas, e não inadequação profissional. Decidi manter a notícia em segredo até a minha comemoração de aniversário. Margaret havia passado 2 anos tentando provar que eu não era boa o suficiente para David ou para os padrões da família deles. Agora eu podia revelar que não só era boa o suficiente, como também estava indo além da visão limitada que eles tinham do meu potencial. O envelope decorado que ela havia preparado empalideceria em comparação com o verdadeiro presente que eu estaria compartilhando, a prova de que o julgamento deles estava errado o tempo todo. Naquela noite, segui minha rotina no Romanos com energia renovada. Meus clientes regulares notaram a mudança imediatamente, comentando meu sorriso radiante e meu atendimento eficiente.
A senhora Patterson, que vinha toda segunda-feira para o especial de madrugadores, disse que eu parecia mais feliz do que ela me via há meses. A secreta consciência da minha oportunidade me fez sentir poderosa e preciosa. Enquanto Margarete preparava qualquer surpresa que achasse que me arrasaria, eu guardava informações que transformariam toda a nossa dinâmica. Pela primeira vez, eu seria a única com uma notícia chocante para compartilhar, e eles seriam os que teriam dificuldade para processar uma revelação inesperada. Faltavam 3 dias para minha comemoração de aniversário, 3 dias para saborear a certeza de que tudo estava prestes a mudar. O envelope de Margarete podia conter papéis da família, como ela alegara, mas meu futuro agora reservava possibilidades que ela não conseguia imaginar ou controlar. Na terça-feira de manhã, tive minha entrevista por telefone com Jéssica Martinez, e me tranquei no quarto enquanto David estava no trabalho. A conversa superou todas as minhas expectativas sobre essa oportunidade. As perguntas de Jéssica se concentraram em cenários que eu poderia responder com segurança, lidar com clientes difíceis, gerenciar múltiplas prioridades durante períodos de maior movimento e manter a excelência do serviço sob pressão. Suas referências do restaurante romano são brilhantes, disse ela, folheando papéis do outro lado da linha. O senhor Romano falou muito bem da sua confiabilidade e das suas habilidades de relacionamento com o cliente. É exatamente essa base sobre a qual construímos aqui no Grand Plaza Hotel. Ouvir que meu atual empregador havia me elogiado para um possível novo funcionário foi como uma vingança depois de meses ouvindo que minha experiência era inadequada. A oferta formal de emprego chegou por e-mail naquela tarde, enquanto eu me preparava para o meu turno da noite. O documento em PDF era oficial e lindo, com o elegante papel timbrado do hotel e termos detalhados que tornavam a oportunidade real e realizável. Coordenadora de atendimento ao hóspede, salário inicial de $45.000 anuais, benefícios abrangentes e alojamento para funcionários incluso. Imprimi 3 cópias, dobrando uma cuidadosamente para carregar na bolsa como um talismã. Naquela noite no Romanos, cumpri meu turno com uma energia que não sentia há meses. Cada interação com o cliente me lembrava que eu era boa naquele trabalho, que minhas habilidades tinham valor em ambientes profissionais. Quando a senhora te elogiou meu serviço e deixou uma gorjeta generosa, pensei em como essas mesmas habilidades se traduziriam na hospitalidade de hotéis de luxo. Você parece diferente esta noite, observou Maria durante o nosso intervalo. Mais parecida com você mesma. Ela tinha razão. O peso da constante inadequação havia saído dos meus ombros. Pela primeira vez desde que a campanha de Margarete contra mim começou, me senti digno do espaço que ocupava no mundo. O telefonema de David na quarta-feira de manhã mudou toda a trajetória do meu planejamento secreto. Mamãe quer te levar para o seu aniversário amanhã, disse ele, com a empolgação evidente na voz. Ela sugeriu Romanos, já que você está sempre falando sobre o quanto ama trabalhar lá. Sua interpretação da escolha de Margarete fez todo o sentido para mim. Finalmente, ela estava reconhecendo o meu local de trabalho em vez de descartá-lo. Que maravilha, eu disse, genuinamente tocada pelo que parecia ser um progresso em nosso relacionamento. Não acredito que ela quer comemorar no Romanos. Isso significa que ela finalmente vai aceitar o meu emprego? A pausa de David durou o suficiente para plantar sementes de esperança que tornariam a revelação de amanhã ainda mais significativa. Acho que ela está começando a entender o que te faz feliz, disse-lhe cuidadosamente. Ela quer que este aniversário seja especial. Suas palavras soaram como a confirmação de que a dinâmica familiar estava mudando a meu favor. Somado à minha oferta secreta de emprego, tudo parecia estar se alinhando para uma celebração perfeita de novos começos. A mensagem de texto de Emma naquela tarde aumentou minha crescente empolgação, mal posso esperar por amanhã à noite. Este aniversário com certeza será memorável. O entusiasmo dela pareceu genuíno pela primeira vez desde que nosso relacionamento havia azedado. Talvez David tivesse conversado com a família sobre me tratar melhor. Ou talvez eles finalmente tivessem reconhecido meus esforços para atender às expectativas deles. Passei a noite de quarta-feira planejando exatamente como revelaria a notícia. A carta com a oferta de emprego estava guardada na minha caixa de joias, esperando o momento perfeito para transformar a percepção que tinham de mim. Pratiquei diferentes abordagens no espelho do banheiro, tentando encontrar o equilíbrio entre humildade e confiança que tornaria meu anúncio mais eficaz. Tenho uma notícia empolgante para compartilhar, ensaiei, observando meu reflexo. Há 3 dias, recebi uma oferta de emprego do Grand Plaza Hotel.
As palavras soaram poderosas e transformadoras, prometendo reescrever a narrativa que Margaret havia criado sobre minha inadequação profissional. Imaginei sua expressão chocada, o sorriso orgulhoso de David e o respeito relutante de Emma. As compras na quinta-feira de manhã se tornaram uma aventura de autoexpressão que eu não me permitia há meses. Escolhi um vestido azul marinho com uma elegância sutil que ficaria ótimo em fotos caso David decidisse capturar o momento. O tecido parecia caro na minha pele, e o corte era elegante sem ser chamativo. Eu queria parecer a profissional que estava prestes a me tornar. Meu horário no salão de beleza da Sandra era um luxo que eu justificava como um investimento na minha imagem futura. Sandra cortava meu cabelo há anos e notou minha melhora de humor imediatamente. Você está radiante hoje, disse ela, modelando meu cabelo em ondas suaves que pareciam sofisticadas, mas acessíveis. Algo de bom deve estar acontecendo na sua vida. Algo maravilhoso, confirmei, observando-a fazer mágica com babyliss e spray modelador. Ainda não posso falar sobre isso, mas esta noite vai mudar tudo. O sorriso cúmplice de Sandra no espelho me fez sentir como se fôssemos conspiradoras de uma bela trama que se desenrolaria em poucas horas. A confirmação da entrevista por telefone de Jéssica foi breve, mas reconfortante. Estamos avançando com o processo de contratação, disse ela. Aguardando sua aceitação, gostaríamos que você começasse em 2 semanas. Esse prazo se encaixa na sua situação? 2 semanas pareciam perfeitas, tempo suficiente para processar essa grande mudança de vida, mas breve o suficiente para escapar da influência de Margaret antes que ela pudesse minar ainda mais minha confiança. Ensaiei meu anúncio durante o caminho até o Romanos, falando com meu reflexo no retrovisor no sinal vermelho. Quero compartilhar uma notícia maravilhosa com todos vocês, eu dizia depois que a comemoração do aniversário terminava. Recebi uma oferta de emprego no Grand Plaza Hotel. As palavras soaram estranhas e emocionantes, como experimentar roupas muito caras, mas que serviam perfeitamente. Minha expectativa aumentou quando estacionei em frente ao restaurante onde passei 3 anos desenvolvendo habilidades que alguém finalmente valorizava. O senhor Romano acenou de trás do balcão, provavelmente se perguntando por que eu estava chegando como cliente em vez de funcionário. Naquela noite, eu poderia contar a ele sobre meu avanço na carreira e, ao mesmo tempo, agradecer pela base que ele me ajudou a construir. A oferta secreta de emprego me deu uma armadura contra as críticas habituais de Margaret ao longo da semana. Quando ela comentou na terça-feira sobre minha situação sem saída, eu simplesmente sorri e disse que as coisas estavam melhorando. Quando ela mencionou na quarta-feira que David precisava de uma esposa que pudesse contribuir significativamente para sua posição social, concordei plenamente, sabendo que estava prestes a superar suas expectativas mais ousadas. As postagens de Emma nas redes sociais sobre mulheres ambiciosas ao longo da semana me atingiram inofensivamente. Seus comentários passivo-agressivos sobre educação e progressão na carreira pareciam irrelevantes quando eu sabia que estava prestes a ultrapassar suas expectativas completamente. Logo ela perceberia que eu sempre fui ambicioso, eu só precisava de alguém que reconhecesse meu potencial. A empolgação de David com a noite se tornava cada vez mais evidente. Ele checava o celular constantemente, respondendo às mensagens do grupo familiar com sorrisos satisfeitos. Quando perguntei sobre os planos para o aniversário, ele apenas sorriu misteriosamente e disse que eu adoraria o que eles tinham preparado. Seu comportamento reservado parecia amoroso e conspiratório, em vez de ameaçador. A caixa de joias em nosso quarto continha minha carta de oferta de emprego como uma arma secreta à espera de ser acionada. Naquela noite, aquele documento dobrado me transformaria da nora decepcionante de Margaret em uma história de sucesso profissional que superava as exigências deles. A mulher que passou 1 ano rezando pelo meu fracasso estava prestes a testemunhar meu maior triunfo. Caminhando em direção à entrada do Romano para a festa do meu aniversário, eu me sentia mais leve do que nunca desde o dia do nosso casamento. O conhecimento secreto do meu futuro me dava confiança para enfrentar qualquer dinâmica familiar que me aguardasse lá dentro. O envelope decorado de Margaret podia conter papéis da família, mas minha bolsa continha a chave para a liberdade, o respeito e a vindicação de tudo que eu havia suportado enquanto provava meu valor para pessoas que nunca mereceram meus esforços. O sino acima da entrada do Romano tocou quando empurrei a familiar porta de vidro, minha família me seguindo para a atmosfera calorosa e acolhedora que eu chamara de meu segundo lar por 3 anos. A luz do entardecer filtrava-se pelas cortinas xadrez, lançando sombras douradas sobre as mesas onde eu servirá inúmeras refeições e construíra relacionamentos com clientes regulares que se tornaram amigos.
Jennifer, a voz do Sr. Romano ecoou pela sala de jantar ao avistar nosso grupo. Seu rosto envelhecido se abriu naquele sorriso sincero que eu havia aprendido a valorizar durante os meses difíceis de críticas familiares. Ele se apressou, limpando as mãos no avental, visivelmente satisfeito por me ver chegando como cliente e não como funcionário. Esta deve ser a festa de aniversário que você mencionou. Senhor Romano, gostaria que o senhor conhecesse minha família, disse eu com um orgulho que surpreendeu até a mim mesma. Estes são meu marido, David, sua mãe, Margarete, e sua irmã, Emma. O senhor Romano apertou a mão calorosamente de cada um deles, com um entusiasmo contagiante ao recebê-los em seu restaurante. Fiquei grata por Margarete finalmente ver o respeito e o carinho que eu havia conquistado naquele lugar. O sorriso de Margarete era educado, mas tenso, enquanto ela examinava a modesta sala de jantar com um olhar crítico. As cabines de vinil vermelho, as cadeiras descombinadas e o quadro de ofertas escrito à mão claramente não atendiam aos seus padrões habituais. Mas ela estava ali, se esforçando para o meu aniversário, e isso parecia um progresso digno de comemoração. Cuidaremos bem de vocês esta noite, prometeu o Sr. Romano, conduzindo-nos à cabine de canto que eu havia sugerido quando David perguntou sobre as preferências de assento. O local oferecia privacidade para conversas em família, além de me dar uma visão clara da cozinha onde Maria fazia sua mágica com receitas tradicionais italianas. Maria cruzou meu olhar por trás da janela de serviço e piscou conspiratoriamente. Ela provavelmente notou minha melhora de humor ao longo da semana e ficou feliz em ver minha família finalmente comemorando comigo no Romanos. Tony, ocupado arrumando as mesas para o jantar, fez um sinal de positivo e murmurou a feliz aniversário, com seu entusiasmo característico. Acomodar-me na cabine foi surreal. Eu já havia servido inúmeras refeições naquela mesma mesa, mas agora me sentava como convidado enquanto diferentes garçons atendiam nossos pedidos. Margarete examinou o cardápio plastificado com visível ceticismo, seus dedos bem cuidados o segurando como se pudesse contaminar suas mãos. Emma navegava pelo celular, ocasionalmente levantando os olhos para trocar olhares significativos com David. O frango à parmegiana é excelente aqui, sugeri, tentando fazer a ponte entre meus dois mundos. A esposa do Sr. Romano faz o molho com a receita da avó dela. Margarete assentiu educadamente, mas pediu o item mais caro do cardápio, ravioli de lagosta, que custava $28 e nem era um dos nossos pratos principais. O comportamento de David durante o jantar me pareceu nervoso e excitado. Ele ficava checando o celular embaixo da mesa, respondendo às mensagens com polegares rápidos enquanto tentava manter uma conversa normal. Quando perguntei sobre o trabalho, suas respostas foram distraídas e breves. Ele parecia focado em algo mais importante do que nossa conversa sobre seus últimos clientes de contabilidade. Está esperando uma ligação importante? Perguntei quando seu telefone vibrou pela quarta vez durante nosso prato de aperitivos. David olhou para Margarete antes de responder, recebendo uma espécie de aprovação silenciosa que interpretei como consideração da família para minha comemoração de aniversário. Só combinando algumas surpresas para esta noite, disse-lhe com um sorriso que não alcançava seus olhos. A conversa de Margarete durante o jantar pareceu artificial e ensaiada. Ela fez perguntas sobre minhas aulas na faculdade comunitária com falso interesse, concordando com as minhas respostas enquanto claramente pensava em outra coisa. Suas críticas habituais estavam ausentes, substituídas por uma estranha simpatia que deveria ter me alertado, mas, em vez disso, me encheu de esperança. Você tem se esforçado tanto para se aprimorar, disse Margarete enquanto esperávamos nossos pratos principais. É admirável como você tem se mostrado determinada, apesar de todos os desafios. Suas palavras soavam de apoio, mas algo em seu tom as fazia parecer uma armação em vez de um elogio genuíno. Emma bufou baixinho ao comentário da mãe, disfarçando-o rapidamente com uma tosse quando olhei em sua direção. O bolo de aniversário apareceu quando terminamos o jantar, carregado por Sandra, uma das garçonetes mais novas que treinei durante meus turnos recentes. Ela o colocou cuidadosamente à minha frente, sorrindo calorosamente enquanto todo o restaurante começava a cantar um parabéns a você. Clientes regulares se juntaram a mim das mesas próximas, criando um coro de afeto genuíno que fez meu coração transbordar de pertencimento. Faça um pedido, disse David, posicionando o celular para registrar o momento. Fechei os olhos e desejei ter coragem para compartilhar a notícia da minha oferta de emprego com elegância, esperando que este anúncio finalmente preenchesse a lacuna entre as expectativas de Margarete e a minha realidade.
As velas tremeluziam enquanto eu as apagava, a fumaça subindo como incenso, levando minhas esperanças para o teto. Os aplausos de Margaret eram entusiasmados, mas vazios, e suas mãos produziam palmas agudas que cortavam o barulho ambiente do restaurante. Ela enfiou a mão na bolsa de grife com uma cerimônia teatral, retirando o envelope decorado que eu a vira preparando dias antes. Temos um presente especial para você, anunciou, sua voz ecoando claramente pelas mesas próximas. De todos nós, continuou, segurando o envelope alto o suficiente para que os outros clientes vissem. O papel rosa com borboletas prateadas parecia festivo e inocente, exatamente como algo escolhido para um ente querido da família. Outros clientes se viraram para assistir à nossa comemoração, provavelmente pensando na sorte que eu tinha de ter uma família que se importava o suficiente para fazer gestos públicos de afeto. O celular de Emma apareceu em suas mãos, também posicionado para registrar o que estava prestes a acontecer. David ajustou o ângulo para capturar meu rosto com mais clareza, sua empolgação palpável enquanto focalizava a câmera na minha expressão. A coordenação deles era perfeita, sugerindo que haviam ensaiado aquele momento ou, pelo menos, discutido cuidadosamente o momento. Abra, Margaret insistiu, com os olhos brilhando de uma expectativa que eu confundi com a alegria de uma avó. O envelope pareceu mais pesado do que eu esperava quando o virei nas mãos, passando os dedos pelas bordas decorativas. Todos na nossa mesa se inclinaram ligeiramente para frente, observando minha reação com uma concentração intensa que fez com que aquele momento parecesse monumentalmente importante. O papel rasgou facilmente sob minhas unhas, revelando documentos oficiais dobrados cuidadosamente dentro. O papel timbrado de um advogado chamou minha atenção primeiro, seguido pela linguagem formal que levou vários segundos para meu cérebro processar. Petição para dissolução do casamento estava no topo da primeira página, em letras grandes e imponentes que pareciam aumentar de tamanho à medida que eu as observava. Minha respiração ficou presa na garganta ao registrar as palavras. Papéis do divórcio no meu aniversário, na frente dos meus colegas de trabalho e clientes regulares. O envelope decorado que parecia tão inocente era, na verdade, uma arma projetada para destruir ao máximo minha dignidade e meu senso de pertencimento. O restaurante continuava agitado com as conversas normais de jantar ao nosso redor, mas nossa mesa de canto existia em uma bolha de tensão tão densa que eu mal conseguia respirar. A expressão satisfeita de Margaret confirmou que não se tratava de um erro ou mal-entendido. Era exatamente o que ela havia planejado quando a flagrei na mesa da cozinha, preparando documentos legais. O celular de David permaneceu firme em suas mãos, ainda registrando minha reação para a posteridade. Eles queriam capturar aquele momento de devastação, provavelmente para assisti-lo novamente mais tarde e compartilhá-lo com os familiares que não puderam comparecer à apresentação daquela noite. Minha humilhação foi o entretenimento deles, cuidadosamente orquestrado e documentado profissionalmente. Os papéis pesavam em minhas mãos trêmulas enquanto eu olhava para 3 rostos que me observavam com grande expectativa. O sorriso de Margaret era triunfante, a expressão de Emma, alegre, e David parecia nervoso, mas animado com a reação que esperavam de mim. Transformaram meu aniversário em sua celebração de vitória, usando meu próprio local de trabalho como palco para minha destruição pública. O tempo pareceu passar mais devagar enquanto eu olhava para os papéis do divórcio, minha mente processando a magnitude do que eles haviam planejado. O envelope decorado com suas borboletas inocentes havia desferido o golpe mais cruel imaginável. Mas, em vez da devastação que esperavam, senti algo completamente diferente me inundar pura clareza cristalina sobre quem aquelas pessoas realmente eram e o que aquele momento realmente significava. O sorriso de Margaret era radiante de satisfação enquanto me observava absorver o conteúdo do seu presente. Seus olhos brilhavam com a alegria de alguém que executou com sucesso um plano que levou meses para ser elaborado. Emma inclinou-se ligeiramente para a frente, o celular ainda gravando, ávida pelo colapso que haviam orquestrado. A câmera de David permaneceu focada no meu rosto, esperando para capturar lágrimas que nunca viriam. O ruído ambiente do restaurante se transformou em sussurros de fundo enquanto os clientes próximos sentiam o drama se desenrolando em nossa mesa de canto. A senhora Patterson, minha cliente habitual de terça-feira, virou-se na cadeira para ter uma visão melhor. O jovem casal na mesa 12 interrompeu a conversa no meio da frase, atraído pela tensão que irradiava da nossa reunião familiar. Olhei novamente para os documentos legais, notando a preparação cuidadosa que havia sido feita para aquele momento. Alguém havia contratado um advogado, preenchido a papelada e combinado o tempo para maximizar minha humilhação.
O pedido de divórcio era minucioso e completo, exigindo apenas minha assinatura para dissolver nosso casamento definitivamente. Eles até trouxeram uma caneta, antecipando minha concordância com o plano. E então, Margarete perguntou quando meu silêncio se estendeu por mais tempo do que ela esperava. Você não vai dizer nada? Sua voz ecoou pelo restaurante silencioso, convidando todos a testemunharem minha reação à surpresa de aniversário. A expectativa em seu tom era clara: eu deveria implorar, chorar ou criar a cena que eles tinham vindo presenciar. Em vez disso, peguei a caneta que me deram e assinei meu nome com uma letra mais firme do que em meses. A tinta fluía suavemente pela linha da assinatura, marcando o fim de um casamento, mas também o início de algo que eles não conseguiam imaginar. A expressão triunfante de Margarete vacilou um pouco enquanto eu dobrava calmamente os papéis e os devolvia ao envelope decorativo. O celular de David oscilou em suas mãos enquanto a confusão substituía a expectativa. Só isso? Perguntou ele, com a voz quase inaudível. Você não vai brigar nem fazer perguntas? Sua decepção era palpável, claramente, minha aceitação calma não estava proporcionando o entretenimento que eles esperavam para a sessão de gravação. Obrigada, eu disse, levantando-me da cabine com a dignidade intacta. Este é, na verdade, o presente mais generoso que você poderia ter me dado. O rosto de Margarete mudou de satisfação para perplexidade quando eu coloquei a mão na bolsa e retirei meu próprio envelope, a carta oficial de oferta de emprego do Grand Plaza Hotel que reescreveria toda a narrativa deles sobre o meu valor. Também tenho novidades para compartilhar, anunciei, minha voz ecoando claramente pelo restaurante silencioso. Há 3 dias, me ofereceram uma vaga como coordenadora de atendimento ao hóspede no Grand Plaza Hotel. O salário é de $45.000 anuais, com todos os benefícios e hospedagem inclusos. As palavras saíram poderosas dos meus lábios, cada uma delas pousando com precisão no silêncio que se seguiu. A boca de Margarete se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. O celular de Emma escorregou de suas mãos antes que ela se recuperasse e continuasse a gravar, embora sua expressão tivesse mudado de alegre expectativa para uma descrença atordoada. A câmera de David capturou seu próprio rosto chocado na tela preta enquanto ele se esquecia de continuar filmando minha reação. A vaga começa em 2 semanas, continuei, apreciando o peso da atenção deles por motivos completamente diferentes dos que haviam planejado. É em outra cidade, a cerca de 3 horas daqui, um novo começo com pessoas que valorizam a experiência em restaurantes e o atendimento ao cliente. Cada detalhe era uma pequena vitória sobre os meses de críticas e demissões. O restaurante explodiu quando minhas palavras foram assimiladas. A voz do Sr. Romano ecoou pela sala de jantar. Jennifer, que notícia maravilhosa! O rosto de Maria apareceu na janela da cozinha, com um sorriso largo de orgulho genuíno. Você merece isso, ela gritou, com o sotaque carregado de emoção. Tony largou o pano de limpeza e começou a bater palmas, seu entusiasmo contagiante enquanto outros funcionários se juntavam a ele. O som de aplausos preencheu o do Romano enquanto meus colegas comemoravam a notícia que transformou a humilhação de seus colegas em triunfo. Clientes habituais que me viram trabalhar durante meses difíceis levantaram-se de suas mesas, unindo suas vozes à celebração. A Sra. Patterson, que testemunhara meu humor decaído nas últimas semanas, ergueu seu copo d'água em um brinde. A Jennifer e seu futuro brilhante, declarou, incentivando outros clientes a se juntarem à sua comemoração improvisada. O restaurante se tornou uma comunidade unida em torno de alguém que eles tinham visto passar por dificuldades, com sua alegria genuína abafando a família que tentava me destruir. O rosto de Margarete fervilhava de emoções que eu nunca tinha visto antes. A confusão deu lugar à descrença, e então a algo que se assemelhava perturbadoramente ao medo. Ela esperava desferir um golpe devastador em uma mulher vulnerável, não entregar a liberdade a alguém que já havia garantido sua independência. Seu momento de triunfo cuidadosamente planejado estava se desintegrando em constrangimento público. Você sabia desse emprego quando assinou esses papéis? Perguntou David, com a voz tensa ao perceber que eu os havia enganado completamente. Seu celular permanecia esquecido em seu colo enquanto ele processava que sua esposa tinha acabado de aceitar o divórcio, enquanto tinha uma oportunidade de carreira que superava todas as críticas que sua família havia feito a mim. Recebi a oferta há 3 dias, confirmei, observando seu rosto pálido enquanto a linha do tempo se encaixava. No mesmo dia em que vocês começaram a agir misteriosamente animados com a minha comemoração de aniversário. O celular de Emma captou a crescente compreensão de David de que a surpresa deles havia saído pela culatra espetacularmente.
A ironia era perfeita e devastadora. Margaret havia me entregado os papéis do divórcio, esperando me destruir, mas na verdade ela me libertou para buscar o respeito profissional que ela sempre alegou que eu não conseguiria alcançar. A crueldade deles havia eliminado o único obstáculo que me impedia de aceitar uma oportunidade que provaria que todas as coisas negativas que eles haviam dito sobre o meu potencial estavam erradas. O programa de treinamento inclui desenvolvimento gerencial, acrescentei, tirando o papel timbrado oficial da bolsa para mostrar a eles. Eles me recrutaram especificamente por causa da minha experiência em restaurantes. Aparentemente, minha experiência aqui no Romanos demonstra exatamente as habilidades que eles valorizam para progredir na gestão hoteleira. O senhor Romano apareceu ao lado da nossa mesa, com um rosto radiante de orgulho ao olhar para a oferta de emprego. Jennifer é uma das nossas melhores funcionárias, disse-lhe diretamente a Margaret. Inteligente, dedicada e respeitada por todos aqui. Este hotel tem sorte de tê-la. Suas palavras carregavam o peso de 3 anos me observando trabalhar com integridade e competência. O silêncio de Margaret era ensurdecedor. A mulher que passará 2 anos me dando sermões sobre inadequação profissional agora estava sem palavras enquanto meus colegas de trabalho comemoravam uma conquista que invalidava todas as críticas que ela fizera. Seu envelope decorado havia me libertado em vez de me destruir. Emma baixou o celular lentamente, finalmente entendendo que a emboscada perfeitamente planejada deles havia se tornado meu momento de vingança. O vídeo que pretendiam compartilhar como entretenimento agora documentaria a própria incapacidade de reconhecer o valor que outros haviam descoberto e valorizado. David encarou a carta de oferta de emprego como se estivesse escrita em uma língua estrangeira. 2 anos apoiando as críticas da mãe tinham acabado de lhe custar uma esposa que estava saindo com sucesso profissional, independência financeira e a superioridade moral que lhes ajudara a roubar de mim. O silêncio que se seguiu ao anúncio do meu emprego estendeu-se pela sala de jantar do Romano como uma respiração presa. Fiquei em pé ao lado da nossa mesa de canto, com os papéis do divórcio em uma mão e meu futuro na outra, observando o rosto de Margaret percorrer emoções que ela nunca havia demonstrado antes. A mulher que orquestrara aquela execução pública agora estava sentada sem palavras, seu sorriso satisfeito congelado em algo que parecia pânico. O celular de David permanecia imóvel em suas mãos, a tela preta refletindo sua expressão atordoada. O vídeo que ele tanto ansiava em capturar tornará-se evidência de seu próprio erro de cálculo, em vez da minha humilhação. Seu dedo pairava sobre o botão de gravação, incerto se deveria continuar documentando um momento que estava se descontrolando. Você planejou isso? Margaret finalmente sussurrou, sua voz quase inaudível acima do barulho do restaurante. Você sabia sobre os papéis do divórcio. Sua acusação não era convincente, pois ela estava começando a entender que minha reação calma não fora planejada. Era alívio genuíno disfarçado de compostura. Eu não planejei nada, respondi, com a voz firme e clara o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Você me deu uma liberdade que eu nem sabia que queria. 3 dias atrás, enquanto você preparava aqueles papéis, recebi a confirmação de que tudo que você disse sobre minhas limitações estava errado. O timing foi perfeito, quase sobrenatural em sua ironia. O celular de Emma capturou a crescente percepção de sua mãe de que a surpresa delas havia saído completamente pela culatra. Margaret esperava lágrimas, pedidos de perdão ou tentativas desesperadas de salvar nosso casamento. Em vez disso, ela entregou a libertação a alguém que já planejava deixar seu julgamento tóxico para trás para sempre. R$ 45.000, repeti, deixando o valor se fixar na consciência deles, mais benefícios, moradia e oportunidades de crescimento profissional. O programa de treinamento em gestão começa com a minha contratação. Cada detalhe era uma pequena explosão na narrativa deles sobre minha inadequação profissional. O senhor Romano chegou à nossa mesa, suas mãos calejadas apertando as minhas com orgulho paternal. Jennifer, que notícia incrível, disse-lhe em voz alta o suficiente para todo o restaurante ouvir. O Grand Plaza Hotel vai ganhar alguém especial. Sentiremos muita falta de você, mas esta oportunidade é exatamente o que você merece. Suas palavras carregavam o peso de 3 anos me observando lidar com clientes difíceis, trabalhar em turnos dobrados sem reclamar e manter elegância sob pressão que teria quebrado pessoas menos determinadas. O apoio público do Sr. Romano validou meu caráter diante de testemunhas que tinham acabado de testemunhar a crueldade de Margaret. Maria saiu da cozinha, com o avental ainda coberto de farinha por causa da preparação dos pratos da noite.
Você vai ser incrível, gritou ela, com o sotaque carregado de emoção. Mostre a eles o que as meninas do Romano podem fazer quando têm oportunidades reais. Seu orgulho era maternal e protetor, o oposto da influência tóxica de Margaret. Tony apareceu ao lado de Maria, com o rosto jovem radiante de entusiasmo. Esta é a melhor surpresa de aniversário de todos os tempos, declarou ele em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Você vai comandar aquele hotel inteiro um dia. Seu entusiasmo era contagiante, espalhando-se pelos funcionários do restaurante como um incêndio. Clientes regulares começaram a se aproximar da nossa mesa, atraídos pela celebração e curiosos com a mudança drástica na atmosfera. A senhora Tim, que sempre pedia minha sessão nas noites de sexta-feira, apertou meu ombro gentilmente. Que bom, querida. Você sempre pareceu inteligente demais para... Ela fez uma pausa, olhando para Margaret, ficar no mesmo lugar para sempre. O contraste entre meus apoiadores e a família de David tornou-se gritante e inegável. Os funcionários e clientes do Romanos me cercaram com genuíno afeto e orgulho, celebrando alguém que tinham visto lutar com dignidade e persistência. Enquanto isso, Margaret, David e Emma permaneceram paralisados à mesa, processando como seu momento de triunfo havia se transformado em constrangimento público. Quando vocês começam? Perguntou o senhor Romano, atraindo mais funcionários para o nosso crescente círculo de comemoração. A equipe da cozinha havia abandonado o trabalho de preparação para testemunhar essa reviravolta inesperada, com os rostos radiantes de felicidade por alguém com quem realmente se importavam. 2 semanas, respondi, observando o rosto de Margaret empalidecer ainda mais diante da linha do tempo. Ela começava a entender que eu planejava minha fuga enquanto ela planejava minha destruição. Os papéis do divórcio que ela preparara como meu fim estavam, na verdade, abrindo caminho para o meu novo começo. David finalmente recuperou a voz, embora ela saísse tensa e incerta. Você vai mesmo embora? Sem mais nem menos? Sua pergunta revelava o quão pouco ele entendia sobre o dano que sua família havia causado ou o quão completamente eles haviam destruído meu desejo de permanecer no mundo deles. Estou realmente livre, corrigi, enfatizando a palavra que realmente capturava o que aquele momento realmente significava. Livre para trabalhar onde sou valorizado, viver onde sou respeitado e construir relacionamentos com pessoas que celebram meu sucesso em vez de planejar meu fracasso. Minhas palavras eram comedidas e calmas, mas cortavam o barulho do restaurante com precisão cirúrgica. Margaret tentou retomar o controle da situação, elevando ligeiramente a voz. Isso tudo é muito repentino, querida. Talvez você devesse pensar bem antes de tomar decisões tão drásticas. O carinho soou vazio e desesperado, vindo de alguém que acabará de me entregar os papéis do divórcio como presente de aniversário. Estou pensando há 2 anos, respondi, encarando-a diretamente. Todas as críticas, todas as comparações com a ex-namorada do David, todas as insinuações de que eu não era boa o suficiente para esta família, tudo isso me levou a este momento. Você estava certa sobre uma coisa, Margaret. Eu mereço algo melhor. Os aplausos do restaurante ficaram mais altos à medida que minhas palavras alcançavam as mesas espalhadas pelo salão. Outros clientes já haviam compreendido a situação o suficiente para entender que estavam testemunhando a libertação de alguém da crueldade familiar. O apoio deles parecia genuíno e espontâneo, o oposto da performance calculada que Margaret havia orquestrado. O lado bom da questão do timing, continuei, com a voz ficando mais forte a cada palavra, é que seu presente, os papéis do divórcio, chegou exatamente quando eu estava pronta para aceitar a liberdade. Não preciso mais escolher entre meu casamento e minha autoestima. Você tornou essa decisão maravilhosamente simples. A gravação de Emma capturou o crescente desconforto de sua própria família ao perceberem que seus papéis haviam se invertido completamente. Eles tinham ido ao Romano como carrascos, mas se viram réus em um julgamento de opinião pública. As testemunhas que haviam convidado para minha humilhação agora estavam julgando o caráter deles. A bolsa de Margaret estava aberta ao lado dela, o envelope decorativo que entregará os papéis do divórcio parecendo ridículo e infantil entre os documentos legais. Sua arma preferida havia se tornado evidência de sua própria crueldade, preservada para sempre em gravações de vídeo que contariam uma história muito diferente da que ela pretendia. O peso de 2 anos de críticas e aceitação condicional foi tirado dos meus ombros enquanto eu me preparava para deixar o Romanos pela última vez como vítima deles.
cada comentário sarcástico, cada comparação com outras mulheres, cada insinuação de que eu não era digna do filho deles, tudo isso evaporou diante da validação profissional e do apoio genuíno da comunidade. A tentativa de David de processar o que acabará de acontecer transparecia em seu rosto como uma revelação em câmera lenta. O presente de aniversário de sua mãe acabará de lhe custar uma esposa que estava indo embora com dignidade, sucesso e a liberdade que ele os ajudara a tirar de mim. A gravação em suas mãos documentaria para sempre a crueldade de sua família e sua própria cumplicidade em orquestrar minha humilhação pública. Margaret permaneceu imóvel, seu sorriso satisfeito completamente apagado pela percepção de que sua vingança perfeitamente planejada havia se tornado minha fuga perfeita. O envelope decorado ao lado de sua bolsa parecia patético e impotente, suas borboletas inocentes zombando da escuridão de seu propósito pretendido. Saí do restaurante romano naquela noite, carregando apenas minha bolsa e minha dignidade, deixando para trás uma família que acabará de revelar sua verdadeira natureza para uma sala inteira de testemunhas. O ar fresco da noite parecia mais puro do que em meses, e cada passo em direção ao meu carro marcava mais um momento de distanciamento de pessoas que nunca mereceram meus esforços para obter sua aprovação. A viagem para casa foi silenciosa, exceto pelo som do meu celular vibrando com mensagens que eu não li. David, Margaret e Emma provavelmente estavam coordenando o controle de danos, tentando processar como sua emboscada perfeitamente planejada havia se tornado meu momento de triunfo. Suas tentativas desesperadas de me alcançar pareciam impotentes agora que eu tinha a chave para o meu próprio futuro. 2 semanas depois, eu estava no saguão de mármore do Grand Plaza Hotel, vestindo um uniforme profissional que, na verdade, parecia uma armadura em vez de uma fantasia. A placa de identificação no meu peito dizia: Jennifer Walsh, coordenadora de atendimento ao hóspede, em uma letra elegante que me fazia sorrir toda vez que me via refletido nos espelhos do saguão. Meu nome de solteira havia retornado, junto com minha autoestima. O prédio residencial dos funcionários se tornou meu santuário de maneiras que eu jamais imaginei serem possíveis. Meu apartamento mobiliado era pequeno, mas lindamente projetado, com grandes janelas com vista para o horizonte da cidade e uma varanda onde eu podia tomar café da manhã em silêncio e tranquilidade. Ninguém criticou minhas escolhas, questionou meu valor ou me fez sentir como uma hóspede indesejada em minha própria casa. Jéssica Martinez se tornou mais do que minha supervisora, ela se tornou uma mentora que viu um potencial de liderança que Margaret passou 2 anos tentando me convencer de que não existia. Durante meu primeiro mês, Jéssica me designou para cuidar do atendimento a hóspedes VIP, confiando na experiência do meu romano para lidar com clientes exigentes com elegância e profissionalismo. Sua experiência em restaurantes lhe dá instintos que outros coordenadores precisam aprender por meio de treinamento, explicou Jéssica durante minha avaliação de 30 dias. Você lê as pessoas com naturalidade, antecipa as necessidades antes que elas se manifestem e lida com a pressão sem perder a compostura. Essas habilidades são exatamente o que a hospitalidade de luxo exige. O programa de treinamento em gestão abriu portas que eu jamais imaginei conhecer. Seminários de comunicação corporativa me ensinaram uma linguagem empresarial que fez com que meus cursos na faculdade comunitária parecessem uma preparação elementar. Workshops de liderança revelaram pontos fortes que eu sempre tive, mas que aprendi a duvidar sob as constantes críticas de Margaret. Minha primeira promoção para gerente assistente de atendimento ao hóspede veio 4 meses depois de começar, acompanhada de um aumento salarial que elevou minha renda anual para mais de $50.000. O aumento me permitiu ter luxos com os quais eu só sonhava durante meus anos difíceis, roupas de qualidade, visitas regulares ao salão de beleza e contas poupança que, na verdade, cresciam em vez de encolher sob pressão financeira. Notícias do meu sucesso começaram a se infiltrar entre conhecidos em comum, de uma forma que parecia justiça cósmica. Linda, amiga de Margaret no clube de campo, por acaso se hospedou no Grand Plaza Hotel durante uma viagem de negócios. Ela reconheceu meu nome no diretório da equipe e solicitou especificamente minha ajuda com os preparativos do seu evento corporativo. Você é ex-mulher do David, não é? Perguntou Linda durante nossa reunião de consultoria. Margaret mencionou que você trabalhava na área de hospitalidade, mas nunca disse que você era gerente de um hotel tão prestigiado. Sua surpresa foi genuína e reveladora. Margaret obviamente minimizou minhas conquistas para sustentar sua narrativa sobre minha inadequação. A avaliação elogiosa de Linda sobre meu serviço profissional chegou a Margaret por meio de suas redes sociais em poucos dias. A mulher que me dispensou como uma mera garçonete teve que ouvir elogios detalhados à minha competência de suas próprias amigas.
As tentativas de David de se reconectar começaram a chegar por meio de mensagens nas redes sociais que eu nunca respondi. Suas mensagens ficaram cada vez mais desesperadas à medida que ele percebia o que havia perdido. Mas as lições de Margaret sobre reconhecer valor somente após a destruição me ensinaram a não confiar em pessoas que celebravam meus supostos fracassos. Seu arrependimento parecia vazio em comparação com o respeito genuíno que eu havia encontrado em meu novo ambiente. O processo de divórcio funcionou inteiramente a meu favor, graças à documentação própria. A gravação em vídeo feita por David da emboscada de aniversário tornou-se evidência de crueldade emocional planejada que seu advogado não conseguiu explicar. Nenhum juiz concederia pensão alimentícia ou bens compartilhados a alguém que orquestrara humilhação pública para fins de entretenimento. A estratégia jurídica de Margaret saiu pela culatra tão completamente quanto sua surpresa de aniversário. O envelope decorado que ela preparara com tanto cuidado tornou-se prova em um processo que a pintou como a arquiteta da disfunção familiar. Sua própria atenção aos detalhes, o momento, o local, a coordenação, provou ser uma premeditação que me protegeu de obrigações financeiras com pessoas que me tratavam como descartável. 6 meses depois daquela noite no Romanos, fui promovida novamente a gerente de atendimento ao hóspede, supervisionando uma equipe de 12 coordenadores em 3 departamentos. O cargo incluía um carro da empresa, uma conta de despesas e um salário próximo a $60.000 anuais. Cada marco validava a avaliação inicial de Jéssica sobre meu potencial e contradizia as previsões de Margaret sobre minhas limitações. A cerimônia anual de reconhecimento dos funcionários do hotel tornou-se meu momento de suprema vingança. De pé no palco, recebendo um prêmio por pontuações excepcionais de satisfação do cliente, lembrei-me da conversa telefônica de Margaret, na qual ela orou para que David se convencesse do nosso casamento. Suas preces foram atendidas de maneiras que ela jamais pretendeu. Meu discurso de agradecimento foi breve, mas significativo, agradecendo à minha equipe e reconhecendo a experiência no restaurante que me preparou para a excelência em hospitalidade. A plateia de executivos do hotel e líderes empresariais da comunidade aplaudiu alguém que Margaret havia descartado como indigno de consideração profissional. O respeito deles parecia merecido, e não exigido, genuíno, e não condicional. As postagens de Emma nas redes sociais sobre mulheres ambiciosas pararam completamente depois que meus anúncios de promoção começaram a aparecer em publicações de negócios locais. Os comentários passivo-agressivos sobre educação e progressão na carreira pareciam ridículos quando direcionados a alguém que estava alcançando sucesso mensurável por meio de determinação e habilidade, em vez de privilégios herdados. A solicitação de conexão de David no LinkedIn chegou na mesma semana da minha promoção de gerente, sugerindo que ele estava monitorando meu progresso profissional por meio de contatos comerciais mútuos. Sua tentativa de reconectar-se profissionalmente pareceu patética e transparente. O homem que havia registrado minha esperada humilhação agora queria associação com meu sucesso real. A maior satisfação vinha de viver bem sem precisar da aprovação ou reconhecimento deles. Minha felicidade era completa e independente, construída sobre conquistas genuínas e relacionamentos autênticos, em vez de tentativas desesperadas de obter a aceitação de pessoas incapazes de reconhecer valor. O julgamento de Margaret havia se tornado irrelevante para minha satisfação com a vida. Meus novos colegas respeitavam minhas opiniões, valorizavam minhas contribuições e confiavam em minhas habilidades de liderança. O ambiente profissional que Margaret alegava que eu jamais teria acesso me acolheu calorosamente e recompensou meus esforços com oportunidades de crescimento. Cada dia no Grand Plaza Hotel confirmava que sua avaliação do meu potencial estava completamente equivocada. A vingança final não estava lhes causando dor, estava provando que sua crueldade se baseava em ciúme e insegurança, e não em uma avaliação precisa do meu caráter ou das minhas capacidades. A necessidade de Margaret de me diminuir revelou mais sobre as limitações dela do que sobre as minhas. Seu presente de aniversário, os papéis do divórcio, me libertou para descobrir um sucesso que existia muito além da sua visão estreita de realização aceitável. De pé no meu escritório, 18 meses depois daquela noite no Romanos, olhei para o horizonte da cidade e me senti grata por cada crítica que me impulsionou em direção à independência. O envelope decorado de Margaret continha o maior presente possível, a libertação de pessoas que nunca mereceram o esforço que eu havia feito para conquistar seu amor. Se esta história de vingança final te fez vibrar de alegria, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando ela assinou calmamente os papéis do divórcio e pegou a carta com a oferta de emprego. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo.
Não perca mais histórias incríveis de vingança como esta. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum post.